Mais um dia andando com Deus. Gostaria de meditar com você acerca de um texto que se encontra em Juízes, capítulo 11, onde nós encontramos a referência e sempre que eu leio esse texto eu aprendo coisas significantes. E aqui não foi diferente. É o texto acerca de Jefité, filho de Gileade, com uma prostituta. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, foi morar numa cidade e numa situação em que essa cidade se viu ameaçada pelos amonitas, ele foi chamado para conduzir uma guerra contra os amonitas pelos seus líderes. E ele reclamou, porque eles tinham colocado ele para fora daquela cidade. Mas eles prometeram que ele seria o líder deles a partir dali. Pois bem, ele se levantou como um homem valente e guerreiro. E no versículo 29 até o versículo 40, a palavra de Deus nos fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele para que ele realmente estivesse naquela luta e a vencesse. Pois bem, ele foi à luta, ele venceu a luta, mas ele fez um voto. Ele fez um voto de que a primeira pessoa que aparecesse diante dele, ele sacrificaria ao Senhor. E, vencida a guerra, ele chegou para retornar à sua casa. A primeira pessoa que lhe saiu ao encontro foi sua filha. E ele cumpriu o seu voto. Ele deu um tempo para que a sua filha ficasse 2 meses nos montes para chorar a sua virgindade. E ele a sacrificou ao Senhor. E ele ficou sem descendência. Analisando decisões. Precisamos analisar as nossas decisões. Como e quais os parâmetros que nós usamos para tomar as nossas decisões ao longo da vida. São decisões muitas vezes grandes, significantes, sei lá, uma vida profissional, uma faculdade que você vai fazer, um casamento que você vai fazer, outras vezes, outras decisões importantes. Primeira coisa que nós precisamos entender de uma resposta de Deus, nos ensinando como tomar uma decisão de sabedoria. Vemos que Jefité, ele tomou uma decisão em primeiro lugar. Ele era um homem ferido, em segundo lugar. Ele queria vencer aquela guerra de todas as formas. Em terceiro lugar, ele fez um voto. Esse voto poderia ter sido de outra forma, mas ele queria vencer a qualquer preço. E ele queria conquistar o coração de Deus a qualquer preço. Assim, eu analiso que muitas vezes a intenção do coração, a intenção dele era vencer a guerra. A intenção nem sempre é uma boa conselheira, principalmente porque o Senhor nos diz que é enganoso o nosso coração. Mas vamos lá, vamos entender como a palavra de Deus nos orienta a tomar decisões. No capítulo 4 de Filipenses, eu encontro no versículo 6 algo extremamente importante que nos mostra como tomar uma decisão. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, coisa nenhuma. E continua nos dizendo, mas em tudo, veja o oposto. Um, não estar ansioso por nada. E outro, em tudo, absolutamente tudo. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. É muito interessante que muitas vezes, quando se fala em tomar decisões, se pede para Deus, mas se esquece de agradecer. Onde está a razão de agradecer? Há algo fundamental aqui. Um coração grato a Deus é um coração que tem paz. Aqui, o Senhor nos ensina a termos paz nas nossas decisões. Quando nós usamos de ações de graças, nós temos paz. Mas a palavra de Deus continua dizendo, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Podemos orar, podemos clamar, devemos fazer isso, mas as nossas petições, qual é o desejo do teu coração?
Primeiro, meu amado, minha amada, apresenta diante do Senhor. Sabe por quê? O Senhor vai fazer com que você examine essa tua petição e se isso está de acordo com a palavra ou não. Qual foi o grande erro de Jefité? Ele simplesmente pediu a Deus qual era a vontade dele. Eu quero vencer a guerra. Mas ele não parou para pensar que todas as nossas decisões nos dão consequências positivas e consequências negativas. E uma das primeiras coisas que o Senhor nos ensina nesse texto de Filipenses 4 é quanto às consequências das nossas petições. Ele não pensou na esposa, ele não pensou na filha, ele não pensou nele mesmo, não pensou nos seus descendentes e nem tampouco na possibilidade de ser ou a esposa ou a filha a sair em primeiro lugar da sua casa. Amados, quando nós tomamos uma decisão e nós temos paz, nós podemos tranquilamente examinar aquilo que vai afetar aqueles que estão ao nosso redor, inclusive a nossa descendência posterior. Porque é como a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes nós plantamos ventos e colhemos tempestades. E às vezes as tempestades vêm sobre os nossos descendentes. Mas eu também examino a palavra de Deus em outro momento, inclusive com relação a esse aspecto da fé. Em 1 João capítulo 3, o Senhor nos diz assim: nisto conhecereis que somos da verdade. Quando nós realmente amamos de verdade, quando nós queremos servir a Deus segundo os seus mandamentos, segundo aquilo que Ele nos ensina. E diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Diante de Deus é que nós temos tranquilidade. E dessa forma, o que vem sobre nós? Paz. E a palavra de Deus continua nos ensinando, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se há algo que é condenável dentro de cada um dos nossos corações, o Espírito Santo de Deus nos exorta acerca disso, porque Deus é maior. Mas se nós tivermos comunhão com o Senhor e com a verdade, isso é real. E continua nos dizendo, amado, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Aí sim, se o nosso coração está em paz, amados, nós conseguimos examinar as consequências boas e ruins de todas as nossas decisões, quer sejam familiares, profissionais, quer sejam de relacionamentos, em todos os aspectos. É muito importante que a paz esteja nos nossos corações, porque quando nós temos paz, a palavra de Deus ainda continua, qualquer coisa que pedimos a Deus, a receberemos, presta atenção, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Opa, aqui está a diferença. Para que nós tenhamos paz no nosso coração, para que não tenhamos nada que nos condene nas nossas decisões. Nós precisamos estar em paz com Deus e alinhados com a vontade de Deus para nós. Vou te dizer, meu querido, minha querida, mulheres, presta atenção, pequenas decisões que você quer tomar, coloca diante de Deus a tua petição. Se realmente Deus estiver nisso, vai inclinar o coração do seu marido a teu favor. Pense nisso. São decisões do nosso cotidiano, mas são decisões que podem afetar a sua vida, a sua família, o seu lar, e não a sua vida profissional? Claro que sim. Precisamos estar alinhados com os mandamentos de Deus, e assim temos paz para, em oração, e segundo a paz que temos dentro de nós, tomarmos a decisão correta. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe.